Bom, agora a gente vai falar ainda nesse campo da esquerda, vamos trazer o debate para o Brasil, que na sexta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu da prisão, ele já cumpriu a agenda, né? Praticamente na sexta-feira ele fez um discurso lá em Curitiba, no sábado ele foi para o ABC, onde discursou novamente, e ontem ele descansou, ele não teve compromissos públicos. A gente tem uma matéria que mostra, né, esses primeiros dias do Lula fora da cadeia e depois a gente comenta. Lula passou o domingo com a família no apartamento onde mora em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em frente ao prédio, nenhuma movimentação de apoiadores. Não houve também a presença de visitas ao ex-presidente, que voltou para casa depois de 1 ano e 7 meses. O primeiro compromisso do petista ao chegar na cidade onde mora neste sábado foi se reunir com parentes, amigos, políticos e uma multidão de militantes no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Durante o discurso, Lula fez ataques à Operação Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato. Depois, o petista atacou o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Nós não vamos permitir que eles destruam o nosso país. A política econômica e a agenda de reformas do governo também foram alvos de crítica de Lula, que cumpria a pena no caso do triplex do Guarujá, em que foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Ele deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba na sexta, após ser beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo a maioria da corte definiu, réus com sentença em segunda instância podem aguardar em liberdade até o trânsito em julgado, fase em que não cabe mais recurso na justiça. Na primeira noite, fora da prisão, Lula se encontrou na capital paranaense com o ex-ministro José Dirceu, que também foi solto, e com colegas de partido. Depois do ato no ABC Paulista, neste sábado, ele foi para casa com a família. O PT já prepara uma agenda política para o ex-presidente nos próximos dias. Entre os compromissos está o Congresso do partido, marcado para 22 de novembro em São Paulo. Muito bem, esse foi o final de semana do ex-presidente Lula, e agora a gente vai mostrar uma outra matéria que fala das consequências dessa liberdade do ex-presidente, né? Tudo que veio aí na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir prisão após segunda instância. Agora a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar ainda hoje uma PEC que inclui aí a prisão em segunda instância nas nossas leis. E também a gente teve no final de semana muitos protestos para pedir exatamente isso, né, que a prisão em segunda instância volte. A gente tem uma matéria, acompanha e depois comenta. Manifestações contra a decisão do Supremo em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Brasília. Não faltaram críticas ao tribunal, que por 6 votos a 5 permitiu que condenados em segunda instância, sem prisões preventivas decretadas, permaneçam em liberdade até o julgamento de todos os recursos. Entendimento que possibilitou a saída do ex-presidente Lula. Enquanto ele discursava em São Bernardo do Campo, Jair Bolsonaro chamou o comando das Forças Armadas para uma reunião fora da agenda no Palácio da Alvorada. Na saída, o presidente falou sobre a libertação do petista. São do senhor com a do povo brasileiro honesto, trabalhador, e nós não vamos dar espaço, né, nem contemporizar o presidiário. Está solto para Pela internet, Bolsonaro foi mais duro. Disse que sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa se torna um bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. E pediu, não dê munição ao canalha que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. Depois, Bolsonaro foi a um clube e, diante do calor de 33 graus, aproveitou para tomar picolé na Praça dos Três Poderes. Atacado por Lula durante o discurso na Grande São Paulo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, escreveu em mensagem: aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço. Não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas.
No Congresso, parlamentares procuram a maneira mais rápida para mudar a legislação e permitir a volta da prisão após condenação de segundo grau. A ideia agora é apostar também em um projeto de lei e não apenas em uma emenda constitucional. É que projetos têm um andamento mais rápido. Levam, em média, 3 meses quando há apoio do comando do Congresso, contra pelo menos 8 meses de uma PEC. A mudança, portanto, seria apenas no Código de Processo Penal e não na Constituição. Até que a ideia se concretize, a intenção de boa parte da Câmara e do Senado é seguir com a emenda constitucional para evitar eventuais questionamentos jurídicos mais tarde. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara promete tentar votar a PEC nesta segunda e a do Senado no dia seguinte. Estamos de volta com o Bastidores do Poder. Agora a gente vai saber o comentário, a opinião da Zezé de Lima e também da Rose Guglielminetti sobre o que vimos no último bloco, referente à soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro final de semana com muitos discursos e as consequências dessa soltura, que foram os atos no Brasil inteiro. Nós tivemos também protesto aqui em Campinas. Segundo os organizadores, 1.500 pessoas foram às ruas para pedir a prisão após segunda instância. E também o trânsito das PECs, tanto no Senado quanto na Câmara, vão passar na CCJ, as Comissões de Constituição e Justiça, para ver se conseguem mudar as leis. E aí sim nós temos a volta da prisão após segunda instância. Zezé? Então, Marcão, eu acho o seguinte, eu não gostaria de falar da prisão em segunda instância como se fosse uma coisa do Lula, porque eu acho que não é, entendeu? Não é uma discussão que tenha a ver só com o fato dele ter sido beneficiado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A questão da prisão em segunda instância, após julgamento em segunda instância, é que eu tenho a percepção, por meio de pesquisas e tudo que a gente ouve, que o povo brasileiro quer isso. Eu acho que é a mesma coisa, a mesma mensagem que o Evo Morales não ouviu lá na Bolívia, o povo dizendo para ele: não queremos mais que você dispute. Queremos a alternância de poder. Isso foi dito para ele por meio de um plebiscito. E está sendo dito aqui para os nossos deputados. Nem vou falar do nosso Supremo Tribunal Federal, porque eu já falei que o Supremo, assim, eu posso falar de duas maneiras do Supremo. Uma maneira é o Supremo que diz: não, olha, a Constituição, nós defendemos a Constituição. O que eu não acho que esse Supremo faça. Então, eu acho que esse Supremo ele é político e ele faz com que o que ele quer prevaleça. E não tem a letra ali da lei, não. É a vontade política dele, simplesmente isso, haja vista que nós temos aí essas mudanças tão abruptas em espaços de tempo tão pequenos. E aí o Celso de Mello não me convence, embora o voto dele seja um voto que sempre foi nesse sentido, ele não me convence porque em outras coisas que a Constituição dizia não, ele disse sim. Então, eu acho que a Suprema Corte, eu estou ignorando nesse momento, mas eu acho que o nosso legislativo não pode se furtar a responder ao povo brasileiro. Você vai ter uns 30% aí que não querem, como mostram as pesquisas, sim, mas você tem aí entre 60% e 70% ouvidos que dizem: nós queremos que as pessoas sejam presas após apresentadas as provas e não aguardar todos os recursos para ver o trâmite processual da história. O brasileiro está pedindo isso. Eu acho que o legislativo deve. Ele vai entregar? Não sei. Há ministros do Supremo, eu estava lendo hoje, que disseram: olha, aí das ruas, o número de pessoas que foram às ruas no sábado ainda não é um número convincente para fazer com que o Congresso apresente aí um projeto para mudar isso daí. Mas eu até imagino que tenha sido Gilmar Mendes que disse isso, mas eu não gostaria de ver nada chegar próximo do que nós temos visto chegando em países irmãos aqui próximos da gente, tá? Então, é isso que eu acho. E do Lula, é o discurso Lula,
ele vai estar botando o povo dele, batendo palma para ele, e o povo Bolsonaro batendo para o Bolsonaro, e teremos aí esses 35% que decidem eleição, eu acho que pedindo prisão após julgamento de segunda instância. Rose Guglielminetti. Pois é, eu acho que vou começar pelo Lula, né? O discurso do Lula é um discurso de quem quer resgatar a militância, resgatar o PT, partido que perdeu muitas cadeiras, tanto nos legislativos municipais quanto na Câmara Federal. Apesar de ter ido o Haddad para o segundo turno com o Bolsonaro, é um partido que se fragilizou muito e ele está agora nessa missão de resgatar o PT. Lembrando que o povo não resistiu ao PT por causa de ideologia, mas sim por causa da corrupção. Então, ele vai ter que convencer muita gente... E do desastre econômico da Dilma. E do desastre econômico da Dilma. Então, ele tem dois grandes desafios. Não acho, sinceramente, que o povo brasileiro vai mudar tanto. Tanto que o povo brasileiro não vai mudar, que essa fala da Zezé, que 60%, 70% da população quer a prisão em segunda instância, demonstra, Zezé, que o povo brasileiro sabe exatamente o que o país precisa. E o país, nesse momento, precisa de prisão em segunda instância justamente para não voltar à impunidade. Por quê, gente? Essa história de você garantir o direito de defesa de todo o réu até a segunda instância está garantido. Por quê? Porque são na primeira e na segunda fase que o réu e a defesa têm a oportunidade de demonstrar se ele é culpado ou não. Então, quando você vai para as instâncias superiores, Zezé, não se discute mais a culpabilidade, porque ele está culpado, não vai ter revisão de sentença. Está provado, né? Em relação à pena. Então, essa história de instâncias superiores é apenas para você poder garantir a impunidade. E essa fala da Zezé é importante porque desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, eu não encontrei no meu círculo, e olha que eu tenho um círculo bem variado de pessoas que votam na esquerda, que votam na direita, todo mundo desalentado com a decisão do Supremo em acabar com essa instância, a prisão em segunda instância. Então, o Congresso precisa ter a sensibilidade de ouvir a população, porque, gente, o do Evo Morales foi uma história dele ter não ouvido a população, que disse: não queremos mais você eternamente no cargo. Portanto, ele teve que renunciar. Para o Brasil virar uma ebulição como essa por causa de uma decisão para poder proteger bandidos, Zezé, é muito fácil. Só falta, muito fácil. É muito fácil. Agora, eu tenho tempo ou não, Marcão? Tem 2 minutos. O deputado Zezé do Novo, o Marcel Van Hatten, deu uma entrevista dizendo que eles estão otimistas de conseguir votos para poder aprovar a PEC, que aí faria uma alteração na Constituição, determinando a prisão em segunda instância. Só que, com a possibilidade de ser aprovado, gente, já tem gente criando caos. Eu falo caos mesmo, dizendo o seguinte, que eles consideram como cláusula pétrea. O artigo 5º é a cláusula pétrea. Pois é. Aquele trecho que estava do trâmite em julgado, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, é cláusula pétrea, está no artigo 5º. Mas nós não temos que aguentar essa Constituição. Então, só para ser. E é porque é cláusula pétrea, eu vou poder proteger bandido? Então, aí vai. Por isso que eu acho que essa PEC pode até ser votada, mas vai cair no Supremo de novo. Pelo amor de Deus, gente. O Supremo vai ter que ouvir essa nação. Vai ter que ouvir. Tem 70% que não querem mais as coisas como são. Nos ouve. Simples. Pois é, e aí, agora tem essa história. Mas olha, Zezé, eu estava, semana passada, na sexta-feira, se vocês se lembram, eu disse assim, eu não acredito que o Congresso vai votar. Tomara que isso se reverta e que possa ter alteração. Maravilha, Rose. Valeu, Rose, valeu, Zezé. A gente continua acompanhando nos telejornais da Band toda a questão, a crise, né, na Bolívia e também a votação na CCJ da Câmara dessa PEC da prisão após segunda instância. Bastidores do Poder termina por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.